Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite de bênçãos para vocês nesse feriado, nessa noite de quinta-feira, que a palavra do Senhor produza refrigério nos nossos corações uma vez mais. Lá em Mateus capítulo de número 13, no versículo 55, a Bíblia diz assim, é um capítulo um pouquinho longo, né? Lá no versículo 55 diz assim: Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe, Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. O texto aqui nosso, ele fala sobre quando Jesus ele vai até a Galileia. E aqui eu vou tentar deixar de uma maneira clara e objetiva qual era o contexto. Jesus ele nasceu em Belém de Judá. Belém de Judá, né? Cumprindo ali as profecias, Belém Efrata, e tu Belém de Judá, Belém Efrata de maneira nenhuma será a menor de todas as cidades. Então ali que ele nasceu, na cidade de Davi, Belém de Judá. Porém, seus pais se mudaram para a Galileia e ele cresceu na Galileia, né? Ele cresceu em Nazaré, no início ele foi em Nazaré, e depois ele continuou na Galileia durante a sua juventude e a sua vida adulta, só que em Cafarnaum. Então ele praticamente era um nazareno, né? Por isso é chamado de Nazareno por conta disso, de ser de Nazaré, ou Galileu também por conta de ser da Galileia. Então a Judeia era uma região de Israel naquela época de Jesus. A Galileia era uma outra. Havia uma terceira região que era Samaria e uma quarta que era Decápolis, que era um conjunto de 10 cidades, por isso o nome Decápolis. Então Jesus, ele cresceu ali e todo mundo conhecia. E isso foi, e aqui o texto ele fala sobre isso, ele ensinava nas sinagogas, ele trazia um grande conhecimento, e o pessoal falava assim: mas esse aí não é o filho de José e Maria? Os irmãos dele não estão aqui entre nós, Tiago, Judas, tá todo mundo aqui, as irmãs dele, todo mundo cresceu com a gente viu ele jogando bola aí na rua. Basicamente falaram isso, né? De onde veio isso? Né? De onde veio todo esse conhecimento? Como assim ele é um grande profeta? Ele estava aqui com a gente até esses dias, né? Então havia uma certa incredulidade. E aí o texto ele vai finalizar dizendo: ele não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Ou seja, a incredulidade é um fator de inibição do milagre. Esse é um primeiro ponto que a gente consegue observar. Agora, uma outra coisa: o desconhecimento de Deus nos faz ter um desconhecimento do poder de Deus naturalmente. Isso é uma consequência. Se você não conhece o Senhor, você não conhece aquilo que Ele pode fazer. Se você não conhece o Senhor, você não experimenta aquilo que Ele pode fazer. Isso é até algo mais profundo, porque se você não tem um conhecimento dEle como Deus, se você não reconhece, se você não crer e eles não creram, você não vai viver o milagre, você não vai experimentar o milagre. Se a tua visão acerca de Deus é limitada, se o teu conhecimento acerca de Deus é limitado, é superficial, naturalmente, o Deus que tu verá, que tu conhecerá, que tu vai ver, contemplará as ações dele na tua vida, será um Deus limitado. Eu vou repetir o texto aqui para vocês. E não fez ali muitas maravilhas. O texto não está dizendo que Jesus não fez nada. O texto está dizendo que Jesus fez pouco, porque eles não creram, por causa da incredulidade deles. Talvez alguns até creram, mas a maioria não creu. Ou seja, a impossibilidade de crer gerou a impossibilidade do milagre. E isso não é diferente nas nossas vidas. Isso não é diferente na minha vida e na sua vida. À medida que nós conhecemos ao Senhor, e por isso que o texto de Oséias vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque à medida que nós vamos conhecendo, né, nós passamos a experimentar ou viver os milagres. E à medida com que vamos entrando nesse rio do Senhor, mais profundas são as experiências e maiores são os milagres. Alan, milagre tem tamanho? Olha a medida da nossa fé. É a medida da nossa fé. Quem crê vai receber a bênção. Quem não crê não vai receber. O texto é muito claro, muito objetivo. O grande problema é que o conhecimento que eles tinham de Jesus Deus, era limitado. O conhecimento que eles tinham de Jesus era um conhecimento de Jesus homem. E não é diferente hoje na religiosidade. Não é diferente hoje na teologia.
Há um grande conhecimento de Jesus homem, arqueologia, teologia, o Jesus histórico, o Jesus que morreu na cruz do Calvário. Todo mundo sabe, a Páscoa, ele morreu, mas ressuscitou, porque ele vive, posso crer no amanhã. Até ímpio posta isso no Facebook. Esse é o Jesus homem, é o Jesus que todo mundo conhece, é a história que todo mundo sabe, já foi contada inúmeras vezes, em inúmeros lugares. Mas o conhecimento do Jesus Deus eles não tinham, e por não ter esse conhecimento, por não crer nele, não experimentaram milagres. E aí eu vou voltar no texto. E não fez ali muitas maravilhas. Pouco fez o Senhor, porque pouca era a fé deles. E fé tem quantidade. A quantidade da fé, ela era um fator gerador de quantidade de milagres. Quantas vezes Jesus falou, olha, tamanha é a sua fé, ou grande é a sua fé. A fé ela pode ser sim grande ou pequena. E aí, respondendo a pergunta, o milagre sim pode ser grande ou pequeno. A medida da tua fé. Será grande como a tua fé se ela for grande, pequeno como a tua fé se for pequena. Você vai ver apenas pequenos milagres. E não fez ali muitas coisas. Não é que ele não queria fazer. Não é que ele não tinha poder para fazer. É que a fé foi um fator inibidor. Se tem uma coisa que impossibilita, não é que Deus, eu não vou conseguir fazer aqui, não. Mas impossibilita, o Senhor não vai fazer. É a incredulidade. Porque sem fé é difícil agradar a Deus. Não é isso que diz a Bíblia. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Impossível. Então Jesus, ele, na sua própria terra, ali na Galileia, onde ele foi criado, né, como eu falei, embora ele tenha nascido em Belém, Judá, ele era um judeu, né, ele foi criado na Galileia. E ali os seus, aqueles que o conheciam, aqueles que talvez conviveram com ele, cresceram com ele, não deram crédito. Não deram crédito às suas palavras. Se maravilharam. O texto vai dizer lá, que eles se maravilharam no versículo 54 com o que ele dizia. Estavam maravilhados, mas não creram. Creram no lado mestre, o rabi, né, o rabone, o mestre, aquele que ensina. Mas não creram no lado Deus, na divindade. Jesus ali era totalmente homem, totalmente Deus. Jesus, o ministério de Jesus de 3 anos, e o próprio Senhor Jesus, o verbo que se fez carne, o verbo encarnado, Deus que se fez carne e habitou entre nós, é Deus e o homem tabernaculando em um mesmo corpo. O corpo de Jesus era o tabernáculo perfeito, Deus e o homem vivendo juntos em comunhão. Então era totalmente homem e totalmente Deus. Não tem essa história de era metade homem, metade... Não, totalmente homem e totalmente Deus. Eles não creram. Eles conheciam Jesus homem, eles conheciam até demais, e isso foi um fator que os levou a um quadro de incredulidade e de inviabilidade do milagre. E aí eu estou falando talvez com alguém que esteja inviabilizando o milagre na sua vida por não crer, por querer dar uma certa lógica, raciocinar a fé. Não, porque olha, isso aqui, não, isso aqui, aquilo ali, não, porque eu aprendi assim, porque quando eu li a Bíblia eu entendi dessa forma. Não, porque lá na teologia, não, porque lá na minha igreja me ensinaram. Irmão, cristianismo não é teoria, é prática. Prática. É prática. Os que receberam os grandes milagres do Senhor foram aqueles que chegaram às vezes sem conhecimento nenhum. Eles só tinham o necessário. Eles queriam ser abençoados. Eles queriam receber o milagre. Eles desejavam o milagre. Não entravam em questionamentos, em grandes discussões, em grandes... Não, por que isso, por que aquilo, por que disso, por que... Olha, quem se achega ao Senhor com um coração sincero, querendo, esse recebe. Crendo, esse recebe. Olha, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Existem lugares que às vezes são alvos de muitas críticas. Ah, porque na igreja tal, o pastor fez isso, faz aquilo outro. Não vou entrar nessa questão. Eu até acho que em muitos lugares realmente tem essa esperteza, né? Onde eu sempre digo, Jesus é o caminho, e tem alguns lugares que o pastor ali, os líderes são um pedágio. Eles cobram para você transitar nesse caminho. Mas uma coisa eu digo, em alguns desses lugares, por que se vê o resultado? Mesmo tendo esse problema todo, por que você vê que as pessoas entram com seus problemas e saem com os problemas solucionados? Porque nesses lugares eles entenderam. É claro que canalizam esse entendimento para o lado ruim, que é o lado do pedágio. Mas entenderam que a fé é uma moeda no mundo espiritual. E eles trabalham com a fé. Se você crê, você vai alcançar. E a pessoa entra crendo e ela sai com a sua bênção, ela sai com o seu milagre.
despeito de qualquer dificuldade de dinheiro, disso, daquilo outro, eles entenderam, e todos os propósitos, o canhão deles é direcionado para essa palavrinha, fé. Eles trabalham a fé. E a pessoa entra crendo. E ela tem a fé dela fortalecida, e aí ela acaba recebendo. Só que, infelizmente, a fé ela é canalizada para o propósito da bênção nessa vida. Ela não é convertida. Jesus falava muito isso, né? Vá em paz, a tua fé te salvou. Ela não é algo que conduz o homem à salvação. Conduz o homem ao carro do ano, à casa própria, ao casamento restaurado, à doença curada, à empresa que, né, vem a prosperar. Infelizmente é isso. É uma fé como um objeto, um instrumento para essa vida, para a salvação nessa vida. Mas fato é, eu quero que os irmãos entendam isso, que a fé, ela é algo compreendido. O que faltou aqui nesse texto foi fé. E o que talvez tenha falte na sua vida, na minha vida, é que para nós essa palavra sempre seja fé. Jesus não pôde fazer muito. Não é que ele não fez nada, ele não pôde fazer muito. Ele se limitou a fazer até um certo ponto, por conta da incredulidade deles. Para Deus não há limite do agir dele. Só existe um limite, na verdade, que nós estabelecemos. Se chama incredulidade. Não duvide do que Deus te falou. Não duvide da promessa que Ele te fez. Não duvide da palavra de Deus. A incredulidade impossibilita o milagre. A fé é a grande chave dos maiores milagres de Deus para o homem. Tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.